Ninguém me cala. A voz de Ricardo Menezes ecoou pelo salão de mármore da mansão, um trovão de arrogância cortando a música clássica e as conversas polidas. Ele estava no auge de sua glória, cercado pela elite de São Paulo, o champanhe borbulhando em sua taça como seu ego inflado. Os convidados, vestidos em sedas e adornados com joias, riram em concordância, bajulando o poder que emanava dele como se fosse o próprio sol. Naquele instante, Ricardo era o rei de seu universo, um homem que se acreditava intocável, completamente acima de qualquer lei ou consequência. Mas seu decreto de invulnerabilidade estava prestes a ser desafiado pela figura mais improvável daquela noite. Sofia, movendo-se silenciosamente entre os convidados com sua bandeja, parou no centro do salão. Seu uniforme vermelho imaculado era uma mancha de humildade em meio a tanto luxo ostensivo, uma cor que agora parecia um aviso. Com um gesto firme, que tremeu apenas por um segundo, ergueu a mão e levou o dedo indicador aos lábios, um pedido universal de silêncio que chocou a todos. Com licença, Sr. Ricardo, disse ela, sua voz clara e respeitosa, mas carregada de uma urgência que ninguém podia ignorar. Eu peço um minuto da sua atenção para falar de um assunto seríssimo que não pode esperar mais um dia sequer. O salão mergulhou num silêncio profundo e desconfortável. A surpresa no rosto de Ricardo rapidamente se transformou em uma fúria contida, quase roxa. Seus olhos se estreitaram, a máscara de anfitrião benevolente derreteu, revelando o déspota por baixo da fachada de filantropo. Ele apontou um dedo trêmulo na direção dela, o rosto vermelho de indignação. Você, uma empregada? O que você pensa que está fazendo, sua insolente? Quem lhe deu permissão para interromper minha festa e se dirigir a mim? A humilhação pública era sua arma preferida, e ele a empunhava com a perícia de um carrasco experiente. Os convidados recuaram um passo, alguns com olhares de pena, outros com um deleite cruel, ansiosos pelo espetáculo. O murmúrio que se seguiu foi como o zumbido de um enxame furioso. Comentários venenosos e risadinhas disfarçadas se espalharam pelo salão como um veneno rápido. Sofia sentiu centenas de olhos perfurando sua alma, julgando sua audácia, seu uniforme, sua própria existência naquele ambiente que não era seu. Ricardo saboreou o momento, deixando que o constrangimento dela se aprofundasse, que o peso do desprezo social a esmagasse completamente. Ele era o mestre daquele circo, e ela era a atração indesejada que precisava ser removida. Para ele, pessoas como Sofia não tinham voz nem rosto, apenas mãos para servir e obedecer. O silêncio forçado dela seria sua vitória final. Segurança! Bradou Ricardo, sua voz agora um chicote que estalou no ar tenso do salão. Tirem esta mulher insolente da minha frente imediatamente. Levem-na para fora e garantam que ela nunca mais pise nesta propriedade, ou em qualquer outra que me pertença. 2 homens altos, de terno preto e fones de ouvido, moveram-se rapidamente em direção a Sofia. Ela não resistiu, não implorou, manteve a cabeça erguida, enquanto era escoltada para fora, passando pelas mesmas pessoas a quem servira bebidas momentos antes. Seus rostos eram máscaras de indiferença ou escárnio. A porta de serviço se fechou atrás dela com um baque surdo selando seu destino. No pequeno e austero quarto dos funcionários, o contraste com o brilho da festa era brutal e deprimente. A música e as risadas distantes pareciam vir de outro mundo, um mundo que a havia cuspido para fora sem a menor cerimônia. Sofia sentou-se na beirada de sua cama estreita, o coração martelando contra as costelas, o ar faltando em seus pulmões. O medo e a adrenalina começaram a dar lugar a uma profunda sensação de perda e desamparo. Perder o emprego e o teto por uma verdade que ainda não tinha como provar. Mas ela fez aquilo não por si mesma, e sim por uma promessa feita no leito de morte de sua avó. Seu olhar vagou pelo quarto simples, e pousou em um canto, onde estava encostada uma velha *vassoura pora. Não era um simples objeto de limpeza, mas uma relíquia familiar.
Tinha um cabo de madeira escura, gasto pelo tempo e pelo uso, e pertencia à sua avó, que também havia trabalhado naquela mesma mansão por mais de 40 anos, servindo o pai de Ricardo. Aquele objeto era um elo silencioso entre gerações de mulheres que serviram aos Menezes, testemunhas invisíveis de seus segredos mais sombrios e de suas maiores crueldades. Ela podia quase ouvir a voz da avó, um sussurro em sua memória. Daquele quarto silencioso, as palavras da avó ressoavam como um chamado para a luta, um testamento de coragem que ela precisava honrar a qualquer custo. Ela não estava apenas defendendo um menino órfão e desamparado, estava defendendo a memória de sua família, a dignidade de gerações de mulheres que serviram em silêncio e viram coisas que não podiam contar. A solidão era imensa, uma onda que ameaçava afogá-la, mas a determinação que crescia em seu peito era ainda maior. A batalha mal havia começado, e embora parecesse impossível vencer, ela sabia que não podia desistir. A verdade precisava de uma voz. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Nós continuamos. De volta ao salão, Ricardo tentava desesperadamente restaurar a normalidade e apagar o incidente da memória de seus convidados. Meus amigos, peço desculpas por essa pequena e desagradável interrupção, anunciou ele, com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos frios. Apenas uma ex-funcionária desequilibrada, provavelmente buscando algum tipo de compensação. Vamos continuar nossa celebração. Mas em um canto a influente socialite Dona Helena cochichava com uma amiga. Você viu os olhos daquela moça, querida? Havia fogo neles, não loucura. Acho que o grande Ricardo Menezes pode ter um problema muito maior do que imagina. A semente da dúvida havia sido plantada. Na manhã seguinte, a retaliação foi rápida e fria como o aço. Sofia foi chamada ao escritório da administração, onde a aguardava Dona Carmela, a advogada implacável da família Menezes. Sobre a mesa de mogno polido, um envelope pardo. O Sr. Menezes decidiu encerrar seu contrato de trabalho por justa causa, disse a advogada, sem qualquer traço de emoção. Dentro deste envelope está sua rescisão, com um valor adicional por sua discrição. Um conselho: aceite, vá embora, e esqueça que esta família existe. O mundo é um lugar muito perigoso para quem cria problemas para homens como Ricardo Menezes. A ameaça era velada, mas perfeitamente clara. Sofia olhou para o envelope recheado, e depois para os olhos frios e calculistas da advogada. A dignidade não tem preço, doutora, respondeu ela, sua voz surpreendentemente calma e firme, assustando a si mesma. E há segredos que o dinheiro não consegue enterrar, não importa quão fundo seja o buraco. Pode dizer ao seu chefe que eu não quero o dinheiro dele, eu quero justiça. Dona Carmela arqueou uma sobrancelha, com um sorriso zombeteiro nos lábios pintados de vermelho. Justiça? Que tolice infantil! Menina, você não tem ideia de onde está se metendo, você será esmagada como um inseto. Pense en sécure, e bem na sua escolha. Mas a escolha de Sofia já estava feita. Enquanto arrumava suas poucas coisas em uma mala gasta, a sensação de solidão a atingiu com a força de um soco. O quarto que fora seu refúgio agora, parecia uma cela da qual estava sendo expulsa para o nada. Colegas de trabalho que antes compartilhavam refeições e confidências agora, evitavam seu olhar, com medo das consequências de serem vistos perto dela. O poder de Ricardo se estendia muito além dos portões da mansão. Ele controlava a vida e o emprego de todos ali dentro. Desafiá-lo era como desafiar a própria gravidade. Ninguém queria cair com ela. Estava sozinha. Completamente e terrivelmente sozinha. Mas seria o suficiente para detê-la? Em sua mala, ela carregava a herança de sua avó, uma pequena e discreta caixa de madeira escura. Dentro, uma fotografia amarelada de um bebê sorridente, enrolado em um cobertor com o brasão da família Menezes bordado a ouro. Ao lado,
uma anotação com a caligrafia trêmula da avó, Léo. O herdeiro esquecido. Proteja-o. Aquela imagem era sua motivação, a personificação da injustiça que precisava corrigir a todo custo. Aquele menino, agora crescendo em um orfanato frio e sem recursos nos arredores da cidade, merecia saber a verdade sobre suas origens. Ele merecia o legado que lhe foi roubado. Enquanto isso, Ricardo Menezes não perdia tempo e já colocava sua máquina de destruição em movimento. Em seu escritório luxuoso com vista para a cidade, ele se reunia com sua equipe de relações públicas. Eu quero uma campanha de difamação completa contra essa mulher, ordenou ele, batendo o punho na mesa de vidro. Quero que todos pensem que ela é uma chantagista louca e perigosa. Usem a imprensa, as redes sociais, tudo. Desenterrem qualquer coisa da vida dela. Se não encontrarem nada, inventem. Quero que ela seja destruída publicamente e que ninguém jamais acredite em uma palavra dela. Ela vai se arrepender amargamente. Não demorou para que os primeiros ataques surgissem, como uma praga. Manchetes em blogs de fofoca e jornais sensacionalistas começaram a pintar Sofia como uma figura calculista e perigosa. Ex-empregada tenta extorquir magnata em escândalo fabricado. Fotos dela, tiradas sem permissão, foram publicadas ao lado de adjetivos como desequilibrada, interesseira e oportunista. Seu telefone, que antes tocava com ofertas de trabalho temporário, ficou completamente mudo. A máquina de destruição de reputações de Ricardo estava operando a todo vapor, e Sofia sentiu o impacto de cada mentira como um golpe físico, isolando-a ainda mais do mundo. A solidão se transformou em um isolamento sufocante, uma prisão invisível construída com medo e mentiras. Você não pode lutar contra um homem como ele, Sofia, disse uma antiga colega em uma ligação anônima, com a voz cheia de medo e pena. Ele é dono da cidade. Esqueça isso, pelo seu próprio bem, suma daqui. Mas em sua mala, entre suas roupas simples, ela carregava a chave para a verdade. Ela se lembrou de sua avó, sentada na cozinha, polindo o cabo daquele velho instrumento de trabalho. As respostas mais importantes, dissera a anciã com um sorriso sábio, muitas vezes estão escondidas nos lugares mais humildes e esquecidos. Movida por essa memória vívida, Sofia abriu a pequena caixa de madeira que guardava há anos, o coração batendo forte. Dentro, entre cartas amareladas e um terço gasto, ela encontrou o que procurava. Não era apenas a foto do bebê como ela se lembrava. Havia outros itens que ela nunca havia examinado com a devida atenção, guardados por sua avó com um propósito claro. Eram as primeiras pistas concretas, as primeiras peças de um quebra-cabeça que sua avó montara secretamente ao longo de décadas. A esperança que parecia ter morrido começou a pulsar novamente em seu peito. A luta estava longe de terminar. Com as mãos trêmulas de antecipação, ela pegou um dos objetos. Era uma pequena e pesada medalha de berço, de prata maciça, agora escurecida pelo tempo. Na frente a imagem de um anjo da guarda protegendo uma criança. Mas foi o verso que fez seu coração parar por um instante. Gravado em letras delicadas e elegantes, havia as iniciais LMN e uma data. Uma data que correspondia exatamente ao nascimento do filho primogênito de Ricardo, que supostamente havia morrido no parto. As iniciais não batiam. O menino falecido se chamava Roberto. Quem então era LMM? A primeira peça se encaixava. Ao lado da medalha havia um pequeno diário de capa de couro, com as páginas frágeis e amareladas. A caligrafia era de sua mãe, que também havia trabalhado para os Menezes por um curto período antes de adoecer. Sofia nunca o lera, por respeito, mas agora, as palavras saltaram da página, revelando um segredo terrível. Hoje a senhora Menezes me confiou seu maior medo, dizia a anotação de décadas atrás. Ela teme o que o marido é capaz de fazer para proteger o nome da família. Ela falou de um irmão gêmeo, nascido fraco,
que o Sr. Ricardo queria esconder do mundo. A revelação a atingiu como um raio. Léo era o gêmeo. A última pista era uma cópia de uma certidão de óbito do pequeno Roberto Menezes, conseguida por sua avó de alguma forma. Parecia oficial, mas, ao olhar de perto, a osmascora, estava terrivelmente errado. A data parecia ter sido sutilmente alterada, e um dos nomes dos pais estava riscado de forma quase imperceptível, com uma tinta ligeiramente diferente. A dimensão da crueldade de Ricardo era maior do que ela jamais imaginara. Ele havia apagado a existência de seu próprio filho para consolidar seu poder. Sofia percebeu que precisaria de ajuda, mas ao olhar para aqueles 3 pequenos objetos, sentiu a presença de sua avó e de sua mãe ao seu lado. Com as provas frágeis mais preciosas em mãos, Sofia sabia que não podia lutar sozinha. Ela precisava de alguém que acreditasse nela, alguém que não se intimidasse com o poder e o dinheiro de Ricardo Menezes. Lembrou-se então de um nome que sua avó mencionava com profundo respeito: Dr. Almeida, um advogado de causas perdidas. Ele atuava num pequeno escritório no centro da cidade, um lugar modesto, mas com uma reputação gigante. Era conhecido por defender os fracos contra os fortes, um Davi moderno lutando contra Golias corporativos. Com o coração dividido entre a esperança e o medo, ela foi até ele. O escritório de Dr. Almeida era o oposto da mansão. Simples, pequeno e com cheiro de papel antigo e café forte. O advogado era um homem de meia idade, com óculos grossos e um olhar cansado, que se iluminou com interesse ao ouvir a história de Sofia. Ela colocou a medalha, o diário e a certidão sobre sua mesa gasta. Doutor, eu sei que parece loucura, disse ela, a voz embargada pela emoção acumulada. Mas eu sei que este menino Léo é o filho que todos pensam que morreu. Minha avó dedicou a vida a guardar esse segredo, esperando o momento certo para que a justiça fosse feita. Dr. Almeida ouviu tudo em silêncio absoluto, seu rosto, uma máscara impenetrável. Ele não a interrompeu nenhuma vez, deixando que ela esvaziasse seu coração e sua história sobre a mesa de madeira escura. Ele gesticulou para que ela continuasse quando ela hesitou, mostrando uma paciência que Sofia não encontrava há muito tempo. O advogado parecia entender que, para ela, aquelas palavras eram mais do que uma acusação, eram um testamento. Apenas quando ela terminou, com as lágrimas brilhando em seus olhos, ele finalmente se inclinou para a frente, focando sua atenção nos objetos que ela trouxera. Ele examinou cada item com o cuidado de um arqueólogo descobrindo uma relíquia perdida. Pegou a medalha com uma pinça, observando as iniciais gastas sob a luz de sua luminária de mesa. Interessante, murmurou ele para si mesmo. Depois folheou o diário com dedos delicados, lendo trechos da caligrafia de uma mulher que já não estava ali para defender suas palavras. Por fim, analisou a certidão de óbito com uma lupa, seu rosto se tornando uma carranca de pura concentração. O silêncio no pequeno escritório era tão denso que Sofia podia ouvir as batidas frenéticas do seu próprio coração, ecoando a ansiedade que a consumia. Após longos minutos que pareceram uma eternidade, ele finalmente ergueu os olhos para Sofia, a expressão séria. Minha jovem, começou ele, com a voz grave e pausada, escolhendo cada palavra com cuidado. O que você tem aqui não é loucura, é uma bomba relógio prestes a explodir. No entanto, o que temos são apenas indícios fortes, não provas irrefutáveis. A justiça é cega, mas ela precisa de fatos concretos para enxergar. Ele se recostou na cadeira, que rangeu em protesto, um som que pareceu sublinhar a dificuldade da tarefa que tinham pela frente. Aquele rangido era o som da batalha que estava por vir. A medalha pode ser descartada como uma mera coincidência, continuou o advogado, apontando para o pequeno objeto de prata. O diário, sendo o testemunho de uma pessoa já falecida, pode ser contestado em tribunal como ficção. A certidão é a nossa melhor pista,
mas provar a falsificação exigirá peritos e acesso aos registros originais do hospital, algo que a família Menezes certamente o que hará com unhas e dentes, usando todo o seu poder. Ele fez uma pausa, fixando seus olhos nos de Sofia, avaliando sua coragem. Aquele olhar era um teste final, uma última chance para ela desistir. Ele se inclinou sobre a mesa novamente, sua voz baixando para um tom quase confidencial e grave. Você entende o tamanho da batalha em que está entrando, Sofia? Ricardo Menezes não joga limpo. Ele não apenas vence seus oponentes, ele os destrói por completo. Ele destrói suas reputações, suas finanças, suas vidas. Ele faz isso por muito menos do que a acusação que você está trazendo. Você está realmente preparada para enfrentar um monstro como ele? A pergunta pairou no ar, carregada com o peso de futuros sofrimentos e perseguições. Não era uma pergunta retórica, era uma questão de sobrevivência. Sofia engoliu em seco, o peso daquelas palavras a esmagando por um instante. Mas a imagem do pequeno Léo em sua mente, e a memória da promessa feita à sua avó, lhe deram a força que precisava. Estou preparada, doutor, respondeu ela, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Eu não tenho nada a perder, exceto minha consciência. E por Léo, pela memória da minha avó, eu arrisco absolutamente tudo. Um raro e genuíno sorriso surgiu no rosto cansado do advogado. Muito bem. Então vamos começar a trabalhar. Nosso primeiro passo será tentar localizar qualquer pessoa que trabalhou no hospital na noite em que os gêmeos nasceram. Precisamos de uma testemunha viva. Enquanto o Dr. Almeida iniciava sua discreta investigação, Sofia precisava encontrar um lugar para morar e um emprego para sobreviver. Conseguiu alugar um pequeno quarto nos fundos de uma pensão na periferia, um lugar simples e limpo, mas que parecia um exílio desolador. As poucas economias que tinha estavam acabando rapidamente, e o pânico começava a se instalar em seu peito. Cada moeda gasta era um lembrete de sua vulnerabilidade, de como o mundo podia ser frio e implacável para quem não tinha uma rede de segurança. A solidão, e tu Hakui, era sua companheira constante naquele cubículo. Ela tentou encontrar trabalho em outras casas, mas seu nome parecia estar em uma lista negra invisível mais poderosa. As portas se fechavam assim que os empregadores descobriam quem ela era e de onde vinha. Ah, você é a moça da casa dos Menezes, diziam, com um tom de voz que misturava curiosidade e desconfiança. Sinto muito, a vaga já foi preenchida. A máquina de Ricardo Menezes já estava em pleno funcionamento, isolando-a e estrangulando-a financeiramente, mostrando a ela um pequeno vislumbre do poder que ele era capaz de exercer, sem sequer levantar a voz. Era uma guerra silenciosa e cruel. Desesperada, ela tentou contato com uma antiga colega da mansão, a cozinheira Maria, uma senhora bondosa que sempre a tratou com carinho. Elas marcaram um encontro secreto em uma pequena lanchonete perto do mercado municipal, um lugar barulhento onde esperavam passar despercebidas. Sofia, você precisa ter muito cuidado, sussurrou Maria, olhando nervosamente para os lados a cada pessoa que entrava. Dona Carmela, a advogada, está oferecendo uma recompensa por qualquer informação sobre você. O clima na casa está horrível. Todos estão com medo e ninguém se atreve a falar. A paranoia havia envenenado até as amizades mais sinceras. Eles estão dizendo que você enlouqueceu, Sofia, continuou a cozinheira, a voz trêmula e baixa, que está obcecada com o patrão e que está tentando dar um golpe para tirar dinheiro dele. Ninguém tem coragem de dizer o contrário. Quem se atreveria a desafiar um homem como aquele? Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ricardo não apenas a estava isolando, mas também destruindo sua imagem, pintando-a como uma louca oportunista. Era uma tática cruel e eficaz, que a deixava sem aliados e sem credibilidade. A rede estava se fechando de uma forma muito mais rápida do que ela imaginava. Maria, eu não estou louca, implorou Sofia em voz baixa, segurando a mão da amiga sobre a mesa.
Eu tenho provas. Você se lembra de algo sobre o nascimento dos filhos do patrão? Qualquer coisa, por menor que seja? A cozinheira hesitou, seu rosto pálido de medo. Eu era muito nova na época, Sofia, mal tinha chegado na casa. Mas me lembro do alvoroço. Lembro que a senhora Menezes, a primeira esposa, chorou por semanas a fio, trancada no quarto. Mas todos diziam que era pela morte do bebê. De repente, uma sombra alta caiu sobre a mesa delas, interrompendo a conversa. Era Dona Carmela, a advogada, com um sorriso gelado nos lábios e olhos que pareciam perfurar a alma. Que encontro comovente, colocando as fofocas em dia, meninas. O terror paralisou o rosto de Maria, que empalideceu e pareceu encolher na cadeira. A advogada parecia ter surgido do nada, uma predadora que sentiu o cheiro de sua presa. Sua presença encheu o pequeno espaço com uma aura de perigo e poder, silenciando o barulho da lanchonete ao redor delas. Sofia sentiu seu estômago gelar. Elas haviam sido descobertas. Dona Carmela ignorou completamente a cozinheira, focando seu olhar predador em Sofia. Ela se inclinou sobre a mesa, sua voz um sibilo venenoso que só Sofia podia ouvir, uma arma afiada e precisa. Você, empregadinha, confunde seu pano com o tapete. Sua opinião não vale nada aqui. Eu avisei você para pegar o dinheiro e sumir da face da terra. A humilhação foi íntima, precisa e cortante, uma faca verbal cravada em sua dignidade, feita para doer onde ninguém mais podia, vereador. Cada palavra era calculada para diminuí-la e para lembrá-la de seu lugar. Você não ouviu. Agora, cada passo que você der, eu estarei observando, continuou a advogada, o sorriso nunca deixando seu rosto. Cada pessoa com quem você falar, eu vou saber. Desista enquanto ainda pode sair andando e ter alguma vida para viver. Ela se endireitou, ajeitou o terninho caro como se limpasse poeira, e se virou, caminhando elegantemente para fora da lanchonete. Deixou para trás duas mulheres tremendo em seu rastro de intimidação, uma paralisada pelo medo, e a outra pela fúria e pela humilhação profunda. Aquele encontro foi um desastre completo. Maria, apavorada, levantou-se sem dizer uma palavra e saiu correndo, sem nem olhar para trás. Ela nunca mais atenderia suas ligações, o medo era grande demais. Sofia estava mais sozinha do que nunca, sentindo a rede de Ricardo se fechar ao seu redor de forma sufocante. Naquela noite em seu quarto minúsculo, a desesperança a visitou como uma velha inimiga. Ela se sentou no chão frio, abraçando os joelhos, as lágrimas finalmente rolando por seu rosto em silêncio. Parecia uma luta impossível, uma loucura completa e autodestrutiva. Talvez Ricardo e seus advogados estivessem certos, afinal. Talvez ela devesse ter aceitado o dinheiro e desaparecido, construído uma nova vida em outro lugar, longe de tudo aquilo. Quem era ela para desafiar um império construído sobre segredos e poder? Uma simples mulher, sem nada além de uma história que ninguém parecia querer ouvir, e de provas que podiam ser facilmente desacreditadas. A sensação de derrota era tão esmagadora, que ela mal conseguia respirar. A escuridão do quarto parecia um reflexo da escuridão em sua alma. No dia seguinte, quando parecia que não havia mais saída, Dr. Almeida trouxe uma pequena centelha de esperança. Consegui um nome, Sofia, disse ele ao telefone, sua voz soando mais excitada do que ela jamais ouvira. Enfermeira Clara. Ela trabalhou na maternidade do Hospital das Clínicas por 40 anos e se aposentou há pouco tempo. Segundo meus contatos, ela estava de plantão na noite em que os filhos de Ricardo nasceram. Se alguém sabe de alguma coisa, é ela. A esperança, frágil mas insistente, reacendeu no peito de Sofia. Era uma chance, talvez a única que teriam. A corrida contra o tempo havia começado. Eles precisavam encontrar a enfermeira Clara e convencê-la a falar antes que Ricardo a encontre. SSE primeiro.
descobriram que ela morava em um pequeno e modesto apartamento no bairro da Liberdade. Sofia e Dr. Almeida foram até lá no mesmo dia, o coração batendo forte de expectativa e ansiedade. Bateram na porta 1, 2, 3 vezes, mas não houve resposta alguma. O silêncio do outro lado da porta era um mau presságio, um eco de suas piores suspeitas e medos. Uma vizinha curiosa, uma senhora de cabelos brancos, apareceu no corredor, limpando as mãos em um avental. "Estão procurando a Dona Clara?" perguntou ela, com um sorriso gentil. "Viajou ontem de manhã, minha filha. Um carro muito bonito, preto e chique veio buscá-la. Um homem de terno disse que ela ganhou umas férias de luxo num resort, com tudo pago." "Sorte a dela, não é? Quem me dera uma sorte dessas." O sangue de Sofia gelou em suas veias. Não era sorte. Era Ricardo Menezes, sempre um passo à frente, silenciando as testemunhas antes mesmo que pudessem falar. A frustração era um gosto amargo na boca. Eles voltaram para o escritório em um silêncio pesado, a derrota pairando no ar como uma nuvem de tempestade. "Ele a comprou ou a intimidou", disse Dr. Almeida, batendo o punho na mesa com uma força contida. "Não vamos conseguir chegar perto dela agora." Ele a tirou do tabuleiro de xadrez. Sofia olhou pela janela, vendo o movimento incessante da cidade que parecia tão indiferente ao seu sofrimento. Aquele homem parecia invencível, um monstro com tentáculos em todos os lugares, capaz de mover o mundo para proteger seus segredos. Naquela noite, de volta a seu quarto solitário, enquanto varria o chão de cimento queimado, sentiu o peso familiar da velha asterisco por vassoura em suas mãos. O cabo de madeira escura, polido por décadas de uso pelas mãos fortes de sua avó, parecia transmitir uma força silenciosa e ancestral. Ela parou por um momento, fechando os olhos, lembrando-se das histórias que sua avó contava. Histórias de resiliência, de dignidade mantida, nos tempos mais difíceis e humilhantes. Aquele objeto não era apenas uma ferramenta de limpeza, era um símbolo de resistência, um testamento de que mesmo o trabalho mais humilde tinha seu valor e sua honra. Aquele legado não podia ser em vão. A força de sua avó, que enfrentou tantas batalhas sem nunca se curvar, estava com ela, correndo em seu sangue. Renovada por essa conexão silenciosa com seu passado, Sofia teve uma ideia. Se não podiam chegar à enfermeira, talvez pudessem chegar aos registros de outra forma. Mas, antes disso, ela precisava de algo mais. Ela se lembrou de Léo, o menino no centro de tudo aquilo. Ela precisava ver o rosto pelo qual estava lutando, para se lembrar por que não podia desistir de jeito nenhum. Sua batalha não era por vingança contra Ricardo, mas por justiça para uma criança inocente. No dia seguinte, pegou o primeiro ônibus para o orfanato nos arredores da cidade. O prédio era cinzento e triste. Um lugar que parecia desprovido de cor e alegria contrastando dolorosamente com o brilho falso e opressivo da mansão Menezes. O ar ali era pesado, carregado com as histórias não contadas, de centenas de crianças abandonadas. Sofia respirou fundo e entrou, seu coração apertado ao ver aquela realidade. Léo era um menino pequeno e magro, com olhos grandes e tristes que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Ele era tímido e retraído, mas se abriu um pouco quando Sofia lhe ofereceu uma barra de chocolate, e falou com ele com uma doçura que ele raramente recebia. "Minha avó sempre dizia que eu era especial, mas agora estou sozinho", disse ele, com a voz baixa e infantil, uma frase que partiu o coração de Sofia em 1000 pedaços. Ele olhou para ela com uma sinceridade dolorosa, buscando uma resposta que ninguém nunca lhe deu. "Quero saber quem eram meus pais." "Você sabe?" ele perguntou, a esperança e o medo misturados em seus olhos enormes e expressivos. "Eles eram pessoas boas?" Naquele momento, qualquer dúvida que Sofia pudesse ter se dissipou como fumaça ao vento. Ela lutaria por aquele menino até seu último suspiro,
até a última gota de sua força. Ele não era uma causa, não era um segredo, ele era uma criança que merecia a verdade e uma chance de ser feliz. Ela sentiu uma onda de amor protetor por ele, tão forte que a deixou sem fôlego. Sim, Léo. Eles eram pessoas muito boas, respondeu Sofia, segurando a mãozinha dele com firmeza e carinho. E eu prometo a você que farei tudo o que puder, para que você saiba toda a verdade. Você não está sozinho, está bem? Eu estou aqui com você. Ver um pequeno brilho de esperança surgir naqueles olhos tristes, foi o combustível que ela precisava para continuar, para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. Ela saiu do orfanato com a determinação de um soldado indo para a guerra. Não importava quão poderosos fossem seus inimigos, não importava quão assustadoras fossem as ameaças, ou quão profunda fosse a humilhação. A inocência daquele menino valia qualquer risco, qualquer sacrifício. A batalha era agora mais pessoal do que nunca. Ela não estava mais lutando apenas pela memória de sua avó, mas pelo futuro de uma criança. E por ele ela se tornaria inquebrável, forte como uma rocha. O mais forte está por vir, fique até o final. Dr. Almeida, inspirado pela nova e inabalável determinação de Sofia, decidiu que era hora de arriscar uma jogada ousada. Ele usou um antigo contato no Ministério Público para protocolar um pedido formal de esclarecimentos à família Menezes, citando inconsistências graves em registros civis. Era uma manobra arriscada que exporia a investigação deles, mas poderia forçar Ricardo a cometer um erro. A resposta veio mais rápido do que esperavam, na forma de uma convocação para uma reunião no escritório de Dona Carmela. Era uma armadilha, eles sabiam, mas uma que não podiam se dar ao luxo de recusar. O escritório de advocacia era um monumento ao poder e ao dinheiro, com paredes de vidro do chão ao teto, móveis de design, e uma vista deslumbrante da cidade. Sofia se sentiu pequena e insignificante naquele ambiente hostil e luxuoso. Mas, ao lado do Dr. Almeida, ela respirou fundo e manteve a cabeça erguida, lembrando-se do rosto de Léo. Quando entraram na sala de reuniões, a surpresa. Ricardo Menezes estava lá, sentado na cabeceira da mesa, com um sorriso de superioridade estampado no rosto. Era o leão em sua própria toca esperando por eles. Mas a armadilha era pior do que imaginavam. Ao lado de Ricardo e Dona Carmela, havia um grupo de jornalistas e fotógrafos, posicionados como um pelotão de fuzilamento. Os flashes das câmeras começaram a disparar no instante em que entraram, cegando Sofia por um momento. Ela percebeu o plano cruel de Ricardo. Ele não ia apenas negar as acusações em privado. Ele ia transformá-los em um espetáculo público, humilhando-os diante do mundo para que ninguém, o acento agudo M, jamais ousasse questioná-lo novamente. A reunião não era uma negociação, era uma execução pública. Doutor Almeida, senhorita Sofia, que prazer recebê-los, disse Ricardo, com uma falsa cordialidade que dava calafrios. Sua voz era suave, mas carregada de veneno. Vejo que trouxeram acusações muito sérias contra mim e minha família. Tão sérias que achei justo convidar alguns amigos da imprensa, para que tudo seja feito com a máxima transparência. Afinal, como podem ver, eu não tenho absolutamente nada a esconder de ninguém. O cinismo em suas palavras era palpável, um insulto direto à inteligência e à coragem deles. Dr. Almeida tentou manter a compostura, protegendo Sofia dos flashes. Sr. Menezes, esta é uma questão legal e privada. A presença da imprensa é inadequada e claramente intimidatória. Solicitamos que eles se retirem para que possamos discutir o assunto de forma civilizada. Ricardo riu, um som oco e debochado que ecoou pela sala de vidro. Pelo contrário, doutor, eu exijo que eles fiquem. Quero que todos testemunhem a sórdida tentativa de extorsão que esta mulher está tentando cometer contra mim. Ele cuspiu a palavra mulher, como se fosse um insulto, um lixo. O sangue de Sofia ferveu, mas ela se lembrou da promessa feita a Léo.
Não podia cair na provocação dele. Não podia perder o controle. Com uma coragem que ela não sabia que possuía, deu um passo à frente, ignorando as câmeras. Tirou de sua bolsa uma cópia da página do diário de sua mãe. Senhor Ricardo, eu não quero seu dinheiro. Eu só quero que o senhor responda a uma única pergunta. O que está escrito aqui, sobre o nascimento de um irmão gêmeo? É verdade ou não? Ela estendeu o papel em sua direção, a mão tremendo ligeiramente, mas firme. A reação de Ricardo foi mais rápida e violenta do que qualquer um poderia esperar. Num movimento brusco e cheio de fúria, ele se levantou e arrancou o documento da mão dela com força. O papel se rasgou em sua mão. Com uma expressão de puro desprezo, o rosto, ele amassou os pedaços e os deixou cair no chão, bem aos pés dela, diante de todas as câmeras que disparavam sem parar. Isto é o que eu acho das suas mentiras e das suas provas, rosnou ele. Lixo, é tudo lixo assim como você. A cena foi chocante. Os fotógrafos capturaram a cena que estamparia a capa de todos os jornais no dia seguinte. O homem poderoso, de pé, triunfante e indignado, e a mulher humilde, olhando para suas esperanças rasgadas no chão. A humilhação pública foi completa, brutal e perfeitamente orquestrada. Sofia ficou paralisada, o som dos cliques das câmeras ecoando em seus ouvidos como marteladas em sua alma. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, as lágrimas ameaçando transbordar, mas se recusou a dar a ele essa satisfação final. Ricardo se virou para os jornalistas com um ar de vítima vitoriosa. Vejam com seus próprios olhos o tipo de pessoa que me acusa. Uma desequilibrada, com papéis falsos e histórias inventadas para tentar destruir minha família. Agora, se me dão licença, tenho um império para administrar. Dona Carmela cuidará dos procedimentos legais contra essa caluniadora. Ele saiu da sala, majestoso e intocável, deixando Sofia para trás, quebrada no meio do caos que ele mesmo criou. A porta se fechou com um clique final, como a tampa de um caixão. Doutor Almeida rapidamente a ajudou, protegendo-a dos repórteres que agora a cercavam, gritando perguntas como abutres. Sem comentários, repetia ele, enquanto a guiava para fora do prédio, através do corredor de flashes e microfones. A jornada até a saída pareceu durar uma eternidade. Cada passo era uma luta contra a parede de jornalistas curiosos e insensíveis. Eles não buscavam a verdade, apenas um escândalo para vender no dia seguinte. Finalmente, eles conseguiram escapar para o ar livre da rua. Na calçada, longe do tumulto, Sofia finalmente desabou, chorando de raiva e impotência nos braços do advogado. Ele conseguiu, doutor, ele me destruiu. Agora ninguém nunca vai acreditar em mim. Eu sou apenas a empregada louca que rasgou seus próprios papéis. A derrota parecia absoluta e irrevogável, um beco sem saída. Todo o seu esforço, toda a sua coragem, pareciam ter sido transformados em pó por um único gesto de desprezo de um homem poderoso. Ela se sentia completamente sozinha e desamparada. Mas em meio ao grupo de jornalistas, um deles não estava satisfeito com o espetáculo. Era um repórter investigativo mais velho chamado Vicente, que cobria as atividades de Ricardo Menezes há anos. Ele viu algo nos olhos de Ricardo que não era indignação, mas pânico contido. Ele viu a força e a sinceridade nos olhos de Sofia, mesmo no momento de sua maior humilhação. Para Vicente a história não se encaixava. Um homem tão poderoso não precisaria de um circo daqueles para se defender de uma empregada louca. Aquela reação desproporcional despertou a suspeita do velho jornalista. Ele sabia que Ricardo Menezes era um mestre em manipular a mídia e controlar narrativas. O evento de hoje, no entanto, pareceu diferente. Pareceu desesperado e excessivo. Vicente decidiu que essa história merecia uma investigação mais profunda,
longe dos holofotes que o próprio Ricardo havia criado. Ele sentia que havia algo muito podre por baixo da superfície dourada do Império Menezes, e estava determinado a descobrir o que era, custe o que custar. Enquanto observava Dr. Almeida consolar Sofia na calçada, Vicente tomou sua decisão. Ele não seria mais uma peça no tabuleiro de Ricardo. Pegou seu telefone e procurou o contato do advogado. Doutor, eu sei que não nos conhecemos, mas eu vi o que aconteceu hoje, disse o jornalista, com a voz séria. E eu não engoli a história de Ricardo Menezes. Acredito que sua cliente esteja falando a verdade, e acho que posso ajudar a provar isso. Pela primeira vez em muito tempo, uma porta se abria, onde antes só havia muros. A humilhação, planejada para ser o golpe final, talvez tivesse sido o maior erro de Ricardo. A Praça da Sé pulsava com uma energia quase palpável, um mar de jornalistas, curiosos, e câmeras apontadas para um pequeno palco improvisado em frente à catedral. Sofia, ao lado de um Dr. Almeida visivelmente tenso e do repórter Vicente, sentia o peso de milhares de olhos sobre si. O ar estava frio, mas em seu peito ardia o fogo da determinação, a última centelha de esperança. Ela havia convocado aquela coletiva de imprensa como um ato final de desespero e coragem, uma aposta de tudo ou nada contra um adversário que parecia invencível. Sabia que aquela era sua única chance de ser ouvida. Do outro lado da praça, um carro de luxo preto parou com uma autoridade silenciosa. Dele desceram Ricardo Menezes e Dona Carmela, caminhando com a arrogância de quem já se considerava vitorioso. Eles não vinham para se defender, mas para aniquilar publicamente a mulher que ousou desafiá-los. Seus passos eram firmes, seus rostos eram máscaras de desprezo e poder. A multidão abriu caminho para eles, um misto de medo e fascinação. Eles eram os donos do espetáculo, e todos sabiam disso. O confronto estava prestes a começar, e o resultado parecia inevitável. Dr. Almeida se inclinou e sussurrou para Sofia, sua voz um fio de nervosismo. Mantenha calma, Sofia. Não deixe que a arrogância dele te intimide. Lembre-se do plano. Lembre-se do porquê estamos aqui. Ela assentiu, o coração martelando contra as costelas, mas seu olhar permaneceu fixo na figura de Ricardo que se aproximava. Não vou, doutor, respondeu ela em voz baixa, mais para si mesma do que para ele. Isso não é mais sobre mim, isso é por Léo, e pela memória da minha avó. Eles não vão me calar hoje. Sua determinação era uma armadura invisível. Ricardo não esperou ser convidado. Ele subiu no palco como se fosse seu por direito, tomou um dos microfones e sorriu para as câmeras, com uma confiança inabalável. Boa tarde a todos. Agradeço a esta moça por me dar a oportunidade de mais uma vez desmascarar publicamente suas mentiras e sua sórdida campanha de difamação contra minha honra e minha família. Sua voz, amplificada pelos alto-falantes, ecoou pela praça, poderosa e convincente. Ele era um mestre do espetáculo, transformando a acusação em um ataque pessoal, com uma habilidade que deixava a todos paralisados. Ele fez uma pausa dramática, deixando o peso de suas palavras assentar sobre a multidão. Dizem por aí que eu tenho um filho perdido. Uma fantasia criada pela mente doentia de uma pessoa desesperada por dinheiro, continuou Ricardo, seu tom agora carregado de uma falsa indignação. Para acabar com essa farsa de uma vez por todas, eu trouxe alguém que pode confirmar a verdade. Alguém que estava lá naquela noite. Ele fez um gesto teatral, e uma figura frágil subiu ao palco, piscando sob as luzes fortes das câmeras de televisão que a cercavam. Era a enfermeira Clara, com o rosto pálido e os olhos assustados, evitando o olhar de Sofia. Ela se aproximou do microfone, as mãos tremendo visivelmente enquanto segurava um pequeno pedaço de papel. Ricardo colocou uma mão em seu ombro, um gesto que parecia de apoio, mas que era pura dominação. Clara, diga a todos o que aconteceu. Diga a verdade, ordenou ele, com a voz suave, mas com um comando de ferro.
A mulher engoliu em seco, o medo dominando cada uma de suas feições, como se estivesse prestes a desmoronar. Eu estava de plantão naquela noite, começou ela, com a voz embargada e quase inaudível, forçando-se a falar mais alto. O filho do Sr. Menezes, o pequeno Roberto, nasceu muito doente. Infelizmente ele não sobreviveu mais do que algumas horas. Ela fez uma pausa. Nunca houve um gêmeo. Essa história é uma invenção. Eu sinto muito, mas essa moça está completamente equivocada e precisa de ajuda. A declaração foi curta, direta e absolutamente devastadora, selando o destino de Sofia com uma mentira bem ensaiada. Aquelas palavras caíram como uma bomba, aniquilando o que restava da credibilidade de Sofia. O testemunho da enfermeira parecia ser o prego final em seu caixão, e os jornalistas começaram a guardar seus equipamentos. Dr. Almeida, pálido como cera, virou-se para ela, a derrota estampada no rosto. Acabou, Sofia. Ele venceu. Não há mais nada que possamos fazer aqui, sussurrou ele, a voz cheia de desespero. Vamos sair daqui antes que essa humilhação piore. Nós perdemos. A humilhação era insuportável, uma onda de vergonha e fracasso que a deixou sem ar, parada no palco que se tornara seu cadafalso. Enquanto a multidão começava a se dispersar, alguns lançando olhares de pena, outros de desprezo, Dona Carmela se aproximou de Sofia. Seu rosto estava a centímetros do dela, a voz um veneno sibilante que só ela podia ouvir. Eu avisei você, sua insolente. Eu disse que seria esmagada como o inseto que você é. Agora o mundo inteiro sabe que você não passa de uma mentirosa sem valor. Cada palavra era uma facada, precisa e cruel, calculada para destruir o último resquício de sua dignidade. Sofia estava sozinha no centro daquele palco, o epicentro de um terremoto que ela mesma havia provocado. Havia falhado com Léo, havia falhado com sua avó. Mas então, em seu momento de mais profunda desolação, seu olhar caiu sobre o objeto que ela havia levado consigo, encostado discretamente em uma das pernas do palanque. A velha e humilde asterisco provassoura propure. Naquele instante, ela ouviu a voz de sua avó em sua memória. As maiores verdades se escondem nos lugares mais simples. Com um último lampejo de esperança, ignorando os olhares confusos, ela pegou o velho objeto com uma reverência inesperada. Ricardo riu alto. Vejam só. A louca agora vai varrer o palco. Que final patético! Mas Sofia ignorou o escárnio. Com as mãos firmes, ela girou a base do cabo, revelando uma pequena tampa de metal. Um suspiro coletivo percorreu a praça quando ela a desrosque, mostrando que o cabo era oco. De dentro, com cuidado, ela retirou um documento amarelado pelo tempo. Isto, disse Sofia, sua voz agora forte, não é uma cópia. É a certidão de nascimento original que minha avó escondeu aqui. Ela registra o nascimento de 2 meninos, Roberto Menezes e Leonardo Menezes. O nome de Leonardo pairou no ar como uma sentença. Nesse exato momento, Vicente, o jornalista, fez um sinal. Em um telão gigante, uma imagem surgiu, o vídeo da confissão secreta da enfermeira Clara. Ele me pagou, dizia a voz dela, trêmula de culpa. O Sr. Menezes me deu uma casa e dinheiro para mentir, para dizer que um dos bebês tinha morrido. No vídeo, ela detalhava como Ricardo a forçou a entregar Leonardo para um orfanato anônimo. O rosto de Ricardo no palco se transformou, a máscara de confiança derretendo para revelar o pânico puro de um animal encurralado. O vídeo terminou, e a imagem no telão mudou para uma foto grande e nítida do rosto de Léo. Abaixo, em letras lia-se Leonardo Menezes, o herdeiro esquecido. Sofia ergueu a certidão original no ar. A justiça não é para os ricos ou poderosos, Sr. Menezes, declarou ela, olhando diretamente nos olhos dele. A justiça é para todos. E hoje, ela finalmente chegou para o seu filho. A multidão explodiu em um clamor de indignação,
e Ricardo viu seu império de mentiras desmoronar ao vivo para o mundo inteiro vereador. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O caos se instalou. Policiais que faziam a segurança do evento se moveram rapidamente em direção ao palco, abrindo caminho pela multidão furiosa para cercar Ricardo Menezes atordoado. Os flashes das câmeras agora eram como relâmpagos em uma tempestade, capturando a queda do Titã para as capas de todos os jornais. Em meio ao tumulto, Sofia permaneceu imóvel por um instante, o documento em sua mão, olhando para a foto de Léo no telão. Uma única lágrima, desta vez de alívio e vitória, escorreu por seu rosto. A promessa estava finalmente cumprida. A queda de Ricardo Menezes foi tão espetacular quanto sua ascensão. As imagens de sua prisão, com o rosto desfigurado pela incredulidade e pela fúria, dominaram todos os noticiários por semanas. Seu império, construído sobre uma fundação de mentiras e crueldade, começou a ruir como um castelo de cartas sob uma tempestade. Os parceiros de negócio se afastaram, os amigos da alta sociedade desapareceram, e o nome Menezes, antes sinônimo de poder, tornou-se uma marca de vergonha. A verdade, uma vez libertada, provou ser uma força da natureza, impossível de ser contida por muros de dinheiro. O processo judicial que se seguiu foi rápido e implacável, pois as provas eram esmagadoras. A certidão de nascimento original, a confissão da enfermeira e os registros do orfanato formaram uma teia de evidências irrefutáveis. Ricardo foi condenado por falsidade ideológica, sequestro e abandono de incapaz, recebendo uma longa sentença que o removeria da sociedade por muitos anos. Dona Carmela, sua cúmplice, também enfrentou a justiça, perdendo sua licença para advogar e sua reputação para sempre. A justiça, embora tardia, foi completa e exemplar, mostrando que ninguém está acima da lei. Com a conclusão do processo, Leonardo Menezes foi oficialmente reconhecido como o único e legítimo herdeiro. Sofia, a mulher que arriscou tudo, foi nomeada por um juiz como sua tutora legal. Ela se mudou para a mansão não por desejo de luxo, mas por um senso de dever e proteção. Longe das sombras do passado, o menino começou a florescer, e suas risadas ecoavam pelos corredores. Sofia, você acha que minha mãe gostaria daqui? Perguntou ele um dia. Tenho certeza que sim, Léo, respondeu ela. E ela estaria muito orgulhosa do menino maravilhoso que você é. Para honrar a memória de sua avó e de todas as mulheres que sofreram em silêncio, Sofia tomou uma decisão transformadora. Ela reestruturou completamente a Fundação Filantrópica dos Menezes, mudando seu nome para Fundação Lúcia de Almeida. Sua nova e única missão seria oferecer apoio jurídico e psicológico para trabalhadoras domésticas em situação de vulnerabilidade. A notícia se espalhou como um incêndio de esperança. A mansão, antes um símbolo de opressão, abriu seus portões para reuniões de acolhimento, transformando-se em um farol de empoderamento e justiça social para inúmeras mulheres. Dr. Almeida tornou-se um conselheiro permanente da fundação e um grande amigo. Em uma tarde, enquanto tomavam um café simples na enorme cozinha da mansão, ele a observou com admiração. Você não apenas venceu uma batalha, Sofia. Você iniciou uma revolução silenciosa, disse ele com um sorriso sincero. Você mostrou a todos que a dignidade não tem preço, e que a coragem pode nascer nos lugares mais inesperados. Sofia sorriu de volta, sentindo uma paz que há muito não conhecia. Nós conseguimos juntos, doutor. A justiça precisa de vozes para poder existir e ser ouvida. Com o tempo, a vida encontrou um novo e tranquilo ritmo. A mansão deixou de ser um palácio de mármore frio, para se tornar um lar aquecido pelo afeto e pela presença de Léo. As lembranças dolorosas foram substituídas por novas memórias felizes. Sofia guardou o humilde instrumento que sua avó lhe deixou não como ferramenta de trabalho, mas como relíquia sagrada. Aquele objeto não representava mais a servidão, mas a libertação.
Era a prova de que as armas mais poderosas na luta pela verdade nem sempre são as mais óbvias, um legado de resiliência. Léo cresceu sendo um menino gentil, inteligente e profundamente consciente de sua história. Ele nunca se deixou seduzir pela riqueza, pois Sofia o ensinou que seu maior patrimônio era a verdade e a compaixão. Ele passava as tardes na fundação, ajudando como podia, ouvindo as histórias das mulheres e entendendo o peso da responsabilidade que um dia seria sua. Ele não queria ser um magnata como seu pai biológico, mas sim um guardião do legado de justiça que Sofia construiu a partir das cinzas do antigo Império Menezes, o poliu, narrando a todos que sofreram antes dele. Um dia, enquanto olhavam para um novo retrato pendurado na parede principal da sala, Léo segurou a mão de Sofia. A pintura não era de Ricardo Menezes, mas um retrato grande e digno da avó Lúcia, sorrindo com seus olhos sábios e gentis. A imagem transmitia paz e força, substituindo a arrogância que antes dominava aquele ambiente. "Ela parece feliz", disse o menino com a voz calma e madura, observando a pintura com respeito. "Ela está", respondeu Sofia. "Porque ela sabe que a luta dela não foi em vão, e que o futuro está em boas mãos, meu querido. As suas mãos." A velha elite de São Paulo nunca a aceitou completamente, mas Sofia não se importava nem um pouco com isso. Ela não buscava a aprovação deles, pois havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Seu lugar não era nos salões de festa ou nos clubes exclusivos, mas no coração das pessoas que ajudava, e no amor do menino que salvara. Sua história se tornou uma lenda sussurrada entre os trabalhadores da cidade. Um conto de fadas moderno, onde a gata borralheira não se casava com o príncipe, mas derrubava o rei tirano e libertava todo o reino. 5 anos se passaram. Sofia, agora uma figura respeitada e influente no campo dos direitos humanos, continuava à frente da Fundação Lúcia de Almeida. A organização já havia ajudado mais de 500 mulheres a encontrarem suas vozes, a saírem de situações abusivas e a conquistarem sua independência. Seu trabalho incansável transformou vidas e inspirou uma nova legislação de proteção aos trabalhadores domésticos no país. Ela não era mais uma voz solitária e assustada, mas a líder de um coro crescente que clamava por justiça e dignidade em todos os cantos. Léo, com 12 anos, era um adolescente brilhante e compassivo, o maior orgulho de Sofia. Certa noite ele lhe mostrou um trabalho da escola sobre heróis da vida real. Ele não havia escrito sobre soldados ou presidentes famosos, mas sim sobre sua avó Lúcia e sobre a própria Sofia. O verdadeiro poder não é ter muito, mas dar muito, ele havia escrito na conclusão de seu texto. E a maior coragem é falar a verdade, mesmo quando sua avó Zé treme. Naquele momento Sofia soube que sua vitória era completa, verdadeira e duradoura. Pois a história de Sofia Léo provou uma lição fundamental e atemporal para todos que a ouviram com o coração aberto. Era uma lição que ecoaria por muitas gerações naquela casa, e também muito além de seus muros, inspirando outras pessoas a nunca desistirem. A verdade, por mais humilde e frágil que seja o seu portador, sempre encontrará uma maneira de se manifestar. Ela sempre terá o poder de varrer a mentira, e finalmente de trazer a tão esperada luz da justiça para a vida de todos.